Olá pessoal, na nossa última aula estávamos vendo médias aritmética e ponderada, aritmética ponderada, as medidas de posição e estatística. Vamos dar continuidade agora. Vamos ver agora mais dois tipos de medidas de posição, moda e mediana. Olhando aqui, o que é moda? Em uma amostra cujas frequências dos elementos não são todas iguais, chama-se moda, que se indica por MO, e pode ser a letra que você quiser, o símbolo que você quiser também, todo elemento de maior frequência possível. Então, veja bem, moda é bem óbvio. Quando você diz assim, preto está na moda, quando você vai à rua, o que você mais vê é o quê? Preto. Então, o que é moda em dados estatísticos? É aquele elemento, aquela classe que mais aparece. É o que tem a maior frequência, absoluta ou relativa, não importa. Então, olhou, quem apareceu mais vezes, quem tem a maior frequência, é a moda. Tudo bem ou não? Bem simples, bem direto. Agora, o problema é como encontrar esta moda. Às vezes tem um gráfico, tem uma tabela, aí você tem que procurar. Mas, direto, se ele pedir a moda, você já sabe, é o que tem a maior frequência. Tudo bem? E mediana. Então, mediana tem a ver com termo central. A ideia, a palavra mediana, você já associa ao termo central. Então, quando o cara pedir a mediana, você tem que colocar os dados em row. Você pegou, por exemplo, está estudando idades, está estudando renda, está estudando peso. Você fez aquela coleta de dados, coloca os dados em row, por isso que tem que ser dados numéricos. Coloca os dados em row, escreve em ordem. Aquele termo que tiver lá no meio, lá no centro, é chamado de mediana. Agora, uma coisa muito óbvia. Só existe este termo central, chamado mediana mesmo, sendo o termo central, se a quantidade for ímpar. Se você tiver 5 termos, terceiro seria a mediana. Então, inclusive, até um bizuzinho para você achar logo a posição. Se tiver uma quantidade ímpar de termos, você já sabe que existe um termo central. E qual é a posição dele? É a quantidade mais 1 sobre 2. Por exemplo, 5 termos. Quem é o central? 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. É o terceiro. Quando é pequeno, tudo bem, mas se for 73 termos, quem é o central? 73 mais 1, 74, dividido por 2, 37. Pronto, então é o 37º termo. Note, não é 37, é o 37º termo. Tem que colocar em ordem para ver quem é o 37º. Deu para entender? Então a mediana é aquele termo central. Agora, se a quantidade for par, por exemplo, 4 termos, não existe o termo central. Então, quando você tem 4 termos, que é par, quando você dividir na metade, 2 e 2, você já tem que... Existem 2 grupos de 2. Então, os 2 termos centrais são o segundo e o terceiro. Então, quando a quantidade é par, você se pega os 2 termos centrais e tira a média aritmética deles, simples, direta. Então, conclusão, mediana. Se pedir numa questão e cai no Enem, bastante. Se o cara pedir a mediana dos dados, você vai. Se for uma quantidade ímpar, você vai e pega o termo central. Se for uma quantidade par, você pega os 2 termos centrais e calcula a média aritmética desses termos. Tudo bem? Obviamente, eu estou falando para dados que não são agrupados. Até hoje, todas as questões que caíram no Enem foi a respeito de média, de moda, foi a respeito de dados não agrupados. Tranquilo? Que é exatamente este caso que eu estou falando. Vamos fazer algum exercíciozinho aqui? Veja bem. Exemplo, Enem 2010. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se você olhar a tabelinha, você vê que gols marcados 0, quantidade de partidas 5. Quer dizer que esse time, certo? Essa equipe, ele não marcou nenhum gol em 5 partidas. Ele marcou um gol em 3 partidas. Ele marcou 2 gols em 4 partidas. Veja bem, a frequência é a quantidade de partidas. E o que é que eu estou estudando? Qual é o dado que eu estou analisando aqui? A quantidade de gols que ele marcou em cada partida. Está claro essa ideia? Então ele diz, se x, y e z são respectivamente a média, a mediana e a moda desta distribuição, então, no caso, quando ele fala a média, ele está se referindo à média aritmética. Concorda comigo? Oi? Deixa eu voltar aqui. Está se referindo à média aritmética, né?
Então, a média, a mediana e a moda da distribuição. Então, vamos lá. X, que é a média. Ele está dizendo que X é a média, nessa ordem, né? Respectivamente. Então, como é que eu calculo a média de gols? Um erro grave. O cara vai somar 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais... Não, de jeito nenhum. Lembrem que eu falei que quando você estiver calculando uma média estatística, a frequência, eu vou até anotar aqui, ó, essa quantidade de partidas é a frequência. É a quantidade de vezes, frequência, é a quantidade de vezes que apareceu aquela classe. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio pra caramba. Agora sim, frequência. Pronto. Então, ó, nenhum gol marcado aconteceu 5 vezes, a frequência é 5. Então, eu vou ter que multiplicar a quantidade de gols pela frequência dela, 0 vezes 5, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 4. Eu estou multiplicando, foram 2 gols marcados em 4 partidas, mais 3 vezes 3, mais 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes 1, isso dividido pela frequência total. É a soma dos pesos, no caso. Se eu somar todos esses pesos aqui, vai dar quanto? A soma desses pesos vai dar 5 mais 3, 8, mais 4, 12, 12 mais 3, 15, e somando aqui vai dar 20. Foram 20 partidas. Tudo bem? Então, dividido isso por 20. Quer dizer, eu estou calculando a quantidade de gols que ele marcou no total, só que, por exemplo, 5 gols ele marcou em 2 partidas, então existem 5 gols em 2 partidas, 5 vezes 2, 10. Então, por isso que você tem que sair multiplicando quantidade de gols pela quantidade de partidas. Lembrando que eu falei que a frequência é o peso. Então, você vai tratar essa quantidade de partidas como peso. Você vai multiplicar a quantidade de gols em cada partida, multiplicando pela quantidade de partidas, e vai dividir pelo total de partidas, que foram 20, que é a frequência total. Para dar uma agilizada nessa coisa aqui, eu vou fazer o seguinte, eu já vou dizendo o resultado, aqui é 0, 0 vezes 5, 0, aqui dá 3, aqui dá 8, aqui dá 9, dá 8, 4 vezes 2, aqui dá 10 e aqui dá 7. Então já vou dar uma somadinha nisso, já para ganhar um tempinho aqui na minha história. Conclusão, quem vai ser o meu X aqui? O meu X vai ser 3 mais 8, 11, mais 9, 20, mais 8, 28, mais 10, 38, mais 7, 45, sobre 20. Dividir 45 por 20 vai ser, por 10 vai dar 4,5, 2,25. Conclusão, esse time marcou, em média, 2,25 gols por partida. Tudo bem, galera? Encontrei X, que é a média. Agora, quem é a mediana? É aquela história. Quando você for colocar em ordem, aí veja só, que chama colocar em rol os dados, né? Escrever o rol dos dados, você tem que analisar o seguinte: quantas partidas foram analisadas desse time? Está aqui, bem claro, foram analisadas 20 partidas. Sim ou não, pessoal? Foram analisadas 20 partidas. Está aqui, ó, 20 partidas. Se você fosse escrever o rol, eu não vou escrever, mas se você fosse escrever o rol, seria que escrever assim. Quantas partidas, qual é a menor quantidade de gols marcados? Não é 0? Isso aconteceu em 5 partidas. Então você tem que escrever 0, 0, 0, 0, 5 vezes. Então os 5 primeiros números dessa sequência, certo? Desse rol, seria o 0. Então do primeiro ao quinto, 0. Então quanto é 5 mais 3? 8. Então, no caso, o sexto, sétimo e oitavo vale 1. Aí, quanto é 8 mais 4? 12. Quer dizer, 9, 10, 11 e 12 tem 2. Conclusão. Se existem 20 jogos analisados, 20 é par. Então, a mediana você tem que pegar os dois no meio, que é o 10º e o 11º. Por essa análise que a gente está fazendo, ó, existem 5 zeros, mais 3 1 já dá 8, já chega na posição 8. Aí mais 4 2 chega na posição 12.
Então, o 10º e o 11º elementos dessa sequência seriam 2. Porque se você fosse escrever o rol desses dados, seria 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Se você escrever isso, você vai ver que o 10º e o 11º, que são os dois termos centrais, valem 2. Então, quem seria a mediana? Que eu chamo de y. Então, a mediana, que é o y, seria 2 mais 2 sobre 2. A média dos dois termos centrais, que por sinal os dois são 2, foi coincidência. Então, vai ficar 4 sobre 2, 2. Acabamos de descobrir que a x, que é a média, vale 2,25 e y, que é a mediana, vale 2. Só falta agora dizer a moda. Quem é a moda? Ele chamou de z no caso. Aí a moda eu não vou calcular, eu vou ver quem é que tem a maior frequência. Analisando aqui bem direitinho, você vai ver que das frequências, a maior de todas é a frequência 5, que é 0. Quantos gols foram marcados? 0 em 5 partidas. Então, qual desses dados aqui que eu estou analisando são os gols marcados? Qual desses dados tem a maior frequência? 0. Então, Z, que é a moda, é 0. Por quê? Porque 0 tem a maior frequência. A frequência é 5, mas tem que ter cuidado. A moda não é a frequência, é o dado que tem a maior frequência. No caso aqui, dessas quantidades de gols marcados, qual era aquela que apareceu mais vezes? 0. Então, em 5 partidas, ele não marcou nenhum gol. Então, se você analisar x, y e z, facilmente você vê que o menor de todos é z. Depois é y e depois é x. Então, o que é que eu posso afirmar com isso? Que z é menor do que z é 0, y é 2 e x é 2,25. Então, z é menor do que y, que é menor que x. E isso você encontra na letra E. Então, bem claro, para resolver essa questão, a gente precisou saber o que é média aritmética, no caso uma ponderada aí, que é uma média estatística ponderada aí, aritmética. Tem que saber o que é a mediana e tem que saber o que é a moda. São os 3 elementos que a gente estudou na última aula e na aula de hoje. Tranquilo? Próxima aula, a gente vai ver as medidas de dispersão, certo? Que são 3, e aí a gente vai analisar na próxima aula. As medidas de posição são média, moda e mediana, que nós já acabamos de ver. Só falta você estudar para fixar bem direitinho, ok, galera? Um abraço, até mais.